Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Papo Pro. Eu sou Mário Fernandes. E eu sou Maurício Valente. E esse é o Papo Pro. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Pro, uma produção da TMD com oferecimento da RMC Contabilidade Consultiva, que nos cede espaço para gravar esse programa. O episódio de hoje tem patrocínio de RMC Contabilidade Consultiva, sua consultoria contábil aqui em Tailândia. Posto e Churrascaria Santa Clara, sua estrela guia. TRR-FS, seu diesel de confiança. Centro de Negócio Fernandes e Valente, você sonha, a gente realiza. Sicara Corretora de Seguros, faça sua cotação hoje. Açaí do Neto, da família Vida Boa, pra sua. Yuri Bike Shopping, sua bike do seu jeito. LF Hermes Construtora, construindo sonhos. Uniplan Tailândia, aqui você pode. Unigrande, vem ser grande. Pablo Eduardo, representação comercial. E Cacau Show Tailândia, Avenida Natal, número 82B. O nosso convidado de hoje tem só 27 anos, é representante comercial há 8, tá nesse mercado já há 8 anos, vivendo de vendas, tá? Ele é o marido da Alice, o pai da Maria Clara e pai da Maria Alice. Seja muito bem-vindo, Pablo Eduardo. Obrigado, Mário, pelo convite. Vamos agora tirar todas as dúvidas de quem quer ingressar aí na vida de vendas. Pablo, conta pra gente como você ingressou na área comercial. Eu comecei em 2014 para 2015 com a venda de ovos, né, vendendo no comércio local. Daí fui enxergando as oportunidades até pegar minha primeira representação em 2017. Bacana. E assim, tu já começou, hoje tu é representante de grandes marcas, né? Mas lá no começo tu não começou com grandes marcas, começou com outros produtos, não foi? Sim. Comecei na distribuição de perfumaria, né, atendendo só o comércio local. E aí a gente foi trabalhando farmácias, supermercados e buscando as oportunidades. E aí foram surgindo as oportunidades de representar grandes marcas. Justamente, isso aí. E conta pra gente qual foi o momento que tu percebeu aquele estalo, que a área comercial é a tua praia e tu ia trabalhar com isso. Quando eu percebi que eu conseguia fazer bem a conexão entre empresa e cliente. Aí eu vi que dava para seguir no ramo, né? A gente precisava só ir atrás de grandes marcas. E me tira mais uma dúvida, nesse momento aí, na parte que tu ingressou, tu vendia ovos, teve alguma coisa em ti que tu percebeu que aquilo ali te ajudava muito a vender mais, a vender o teu peixe? A questão da adaptação. Eu percebi que eu era extremamente adaptável. Eu conseguia entrar e sair em qualquer local, levar informações que o cliente estava precisando e sempre alinhado com os interesses da empresa, né? Da representada. Então foi aí que eu enxerguei que isso ia fazer a diferença para mim. Ainda tem gente que não entende muito bem o papel do representante comercial. E aqui eu puxo a parte do vendedor mais para o representante comercial mesmo, aquele cara que leva a marca até o possível comprador. Explica pra gente como é esse trabalho para quem não entende. Imagina que tu tá explicando isso para um leigo totalmente, tá? O que faz um representante comercial, qual o papel dele? O representante comercial, ele é o elo entre a empresa, ou seja ela distribuidora ou indústria direta, e o cliente. Ele vai analisar o perfil do cliente e ofertar o que a indústria ou a distribuidora tem como interesse. Ele vai fazer essa conexão, ele vai ter que ser o meio termo ali para ganhar a confiança do cliente sem perder a linha de raciocínio da representada. Bacana, muito bom. Você é representante comercial hoje de várias marcas. Como é conversar com esses clientes tão distintos a respeito de determinado produto que tu tem que ter um conhecimento amplo do cosmético, do medicamento, do esmalte. Como é quando tu chega com o cliente e tu tem o conhecimento de tudo isso, já que cada cliente é distinto para ouvir a proposta de venda? Primeiro, você tem que ter o conhecimento técnico do produto que você está vendendo, né? Do produto que você vai ofertar para o cliente. Depois você tem que entender a necessidade do cliente, né? Seja ele de farma, seja ele de supermercado, seja ele de loja de departamento. E cada cliente tem que ser tratado
de acordo com a sua necessidade, com o seu perfil. Farma a gente trata como farma, supermercado a gente trata como supermercado, dentro do seu conhecimento técnico. Bacana. E tem que estudar para saber a respeito de um produto ou não? Vai na tora? Eu, particularmente, estudo primeiro o meu produto, depois eu estudo o mercado como um todo para me saber aonde ele se posiciona, como ele se posiciona com preço, como ele se posiciona com qualidade, quem de fato é nossos concorrentes, que nem sempre está na mesma linha é concorrente. Né? Por exemplo, quando passa por quesito qualidade, né? Então tal marca não é nosso concorrente, nós temos qualidade superior, né? Ou, por exemplo, nós temos preço mais competitivo. Então você tem que analisar o mercado como um todo para poder ofertar para o cliente, né? É isso que vai fazer você um representante comercial, um vendedor diferente, porque você não pode deixar esse papel para o cliente. Você já tem que entregar isso para ele de uma forma, como a gente fala, mastigada, né? Chegar para ele, olha, esse produto está se posicionando bem na nossa região, ele está vendendo tal quantidade e hoje você é o único cliente que não possui. Então, hoje o comerciante ele não quer deixar perder nenhuma oportunidade. Esse conhecimento, Pablo, ele faz muita diferença, porque hoje em dia a gente é bombardeado aí de informação em tudo que é lado aí, às vezes nas redes sociais, e às vezes o pessoal toca muito no assunto que o principal é preço. Preço. E, como você comentou aí, a questão do conhecimento, do posicionamento do produto e entender também a concorrência. Esse fato do conhecimento, ele faz grande diferença para o vendedor? Sim, com certeza, porque hoje a gente vive numa rotina muito acelerada. Então, se tu pegar num contexto geral, todo mundo tem os seus fornecedores. Grande parte dela não faz um atendimento prioritário, que eu falo. Você não trata aquele cliente como prioridade, ele não tem foco. O que ele faz? Ele joga na rede o que ele tem com preço. Né? Por exemplo, pega hoje o WhatsApp, lista de transmissão, pega o que ele tem com preço naquele dia e manda para todo mundo, como boi de piranha, o que ele fisgar vai ser lucro. Né? Então, quando a gente parte para analisar essa situação, quem tem mais conhecimento vai ser o vendedor, que o cliente vai dar mais atenção. Opa, o Pablo está me mandando isso aqui, está acontecendo isso no mercado. Opa, o Pablo me ofereceu um exemplo, uma amoxicilina, disse que está saindo bem e tal. O mercado está tendencioso a vender amoxicilina, estamos num período de mudança de clima. Então, por isso que você ter o conhecimento vai te dar mais respaldo com o teu cliente. Ele vai fazer com que você tenha mais confiança dele. Hoje é natural você ouvir de outros representantes comerciais, de outros vendedores, que o cliente não responde, o cliente não atende, justamente por isso. Porque o objetivo é a venda. Porém, tem todo um contexto atrás, né? Tem toda uma carga atrás. Não é só chegar e vender. Né? Você tem que fazer a pré-venda, analisar o cliente, ver qual é a necessidade dele, saber se a empresa, a representada vai conseguir atender aquele cliente, tanto com estoque como com preço, alinhar tudo e com foco final, que é a venda para o cliente. E isso vai fazer com que você tenha mais confiança dele. Com certeza. Paulo, uma vez eu ouvi, há muito tempo atrás, eu ouvi dizer que o vendedor, especialmente o vendedor que faz essa ponte entre empresa e entre indústria ou distribuidor e tal, e o cliente, que é o papel do representante comercial. Uma vez eu ouvi dizer que esse tipo de vendedor, esse tipo de representante é o advogado do diabo, porque o cara precisa representar a empresa, mas também precisa representar o interesse do cliente, precisa fazer esse equilíbrio, isso aí. Como é que é ficar no meio de uma gangorra que é o interesse do cliente e o interesse da representada ou da indústria? Como fazer esse equilíbrio aí, sem pegar uma queda? Cara, primeiro você tem que ter inteligência emocional. Eu costumo falar que se você não tiver inteligência emocional, você não consegue trabalhar no ramo comercial. Porque no ramo comercial você vai ter que ter a hora de blefar, você vai ter que ter a hora de ser incisivo,
vai ter a hora que você vai ter que quebrar o gelo. Então, o que é que eu, Pablo, costumo fazer? Eu sempre me preparo antes de ir para a minha rota. Então, eu já sei o que a empresa quer e o que eu tenho que fazer. O que eu não estou preparado ainda é qual que vai ser a reação do meu cliente. Então, quando eu vou com as minhas armas, chego lá, dou os meus botes, como eu costumo falar, e ele tem uma reação favorável, continuo na minha linha de raciocínio. Quando não vem favorável, uma resposta, não, estou com estoque muito alto, fulano ofertou mais barato, aí eu já tenho que ir com outra estratégia. Aí eu tenho que ser dinâmico. O vendedor ele tem que ser dinâmico para ele poder conseguir se manter no mercado. Porque ele não pode nem largar a representada de mão, nem o cliente. Ambos têm que andar de mão dada. Né? A gente está ali bem no meio. É parecido quando o cara está tentando conquistar uma mulher, né? Porque o cara vai de um lado, vai do outro, chega com a cantada, e se a cantada não colar, tem que ir por outro lado. É um namoro parecido. Eu costumo falar que é como cortejar, né? Apesar de ser novo, né? Mas eu já ouvi muito sobre cortejar, né? Antigamente, para você namorar, você primeiro tinha que conquistar os pais, né? Depois a futura esposa ali, a pretendente. Então, a venda é do mesmo jeito. Você tem que cortejar. Você tem que mostrar para o cliente que o teu menor interesse é fazer que ele fique com o produto. Né? Eu trabalho desse princípio. Né? Eu sou um cara que eu tento ser, primeiro, amigo, parceiro, levar informação para o cara, para mim poder ganhar a confiança dele e, a partir dali, tudo que eu ofertar para ele, eu vou virar prioridade. Eu costumo dizer que eu trabalho para ser prioridade nos meus clientes. Me conta, Pablo, um dia de trabalho teu, como é? Acordei, tem um planejamento, tem que viajar, ou fica mais por aqui? Como é um dia de trabalho do representante comercial Pablo? Eu sempre trabalho com planejamento semanal, né? Eu costumo traçar ali uma meta de entre segunda e quarta-feira, toda semana, o que eu tenho para fazer. Aquilo ali não pode fugir do script, certo? Não deu certo, eu tenho que mudar a minha estratégia no decorrer da semana. Então isso faz com que a vida da gente seja muito corrida. Eu, por exemplo, sou um vendedor que eu rodo muito. Eu não fico só, por exemplo, em Tailândia. Hoje a minha rota, por exemplo, é Jacundá. Sempre começo trabalhando de ir da cidade mais longe para mais próximo de casa. Então eu começo Jacundá, Goianésia, por exemplo, né? E venho atendendo. Então é uma rotina muito acelerada, tete a tete ali, conversa no dia a dia, né? E o WhatsApp e estrada, muita estrada. Quem quer vender muito tem que andar muito. É porque tem um ditado muito famoso, que menino que não anda... Não vende picolé. Muito bem. É isso aí. Paulo, quais são as características fundamentais para um bom vendedor? O que não pode faltar? Esse cara não, para ser um bom vendedor, ele precisa ter essas características aqui. Ele não pode deixar de ser dinâmico, competitivo e honesto. Né? Essas três são fundamentais. Porque se ele não for dinâmico, ele não vai acompanhar a tendência do mercado. Se ele não for competitivo, ele vai baixar a cabeça para a concorrência. A gente não pode baixar a cabeça para a concorrência. Se eu não ganhar no preço, eu tenho que ganhar na qualidade. E se ele não for honesto, ele não tem confiança do cliente, nem da representada. Então, isso é primordial. Esses três aí, eles têm que andar alinhados. Tu falou a respeito das três características fundamentais. E quais são as três características errôneas de um vendedor? Mentira,
né? Infelizmente, a nossa classe leva essa fama de que mente, aí perde a confiança. Insistência, ele é o cara muito insistente, geralmente o cara que não tem domínio do que ele está vendendo, do mercado em que ele está entrando, ele é muito insistente, ele erra. E acredito que a falta de compromisso, né? O que você ofertou para o cliente, você tem que cumprir. Doa a quem doer. Eu, particularmente, várias vezes, assumi compromissos com o cliente onde a representada não me dava suporte para aquilo. Mas eu, Pablo, prometi aquilo e eu cumpri. Independente se aquela venda, quando chegasse a comissão, ia me dar um saldo negativo. Isso para mim, não é problema. Se eu fiz uma negociação, ofertei alguma coisa para o cliente, em troca de alguma venda, alguma coisa, alguma promoção, eu sempre cumpri, independente da representada estar de acordo ou não. Eu vou até fazer uma pequena observação, como o próprio nome já diz, é um representante comercial. É um representante, ele representa a empresa, ponto. Porém, quem está lá dando a cara a tapa é a pessoa, no caso, o profissional. Vou dar um exemplo aqui no teu caso, é o Pablo. Tu representa uma empresa, porém, se qualquer problema que venha a ocorrer de uma falta que a empresa não realizou, a maioria dos clientes eles não vão questionar a empresa, vão questionar o representante da empresa, que é tu que estava lá. Ele tem o teu telefone pessoal, foi tu que lá conversou com ele e falou que, vou dar um exemplo, o medicamento tal ia chegar até o dia X, e esse dia não chegou, o medicamento não chegou, ele não vai ligar para a empresa, ele vai ligar para o Pablo reclamando daquela falta. E é isso aí que eu acho que a pessoa tem que ter uma grande, como você comentou, inteligência emocional, porque aquilo ali desgasta. Com o tempo, aquilo ali vai dando um desgaste. Justamente. Isso aí eu costumo falar que esse tipo de problema, né, é um problema maior que vender. Né? Porque o nosso objetivo... A venda, ela, na verdade, ela não acaba quando eu saio do cliente. Ela acaba quando ele paga o último boleto da nota que eu fiz naquele cliente. Aquela venda se encerra ali. E essa questão que você está falando aí entra muito de pós-venda, coisas que muitos vendedores hoje eles erram. Eles não têm pós-venda. Eles viram a costa para o cliente, não querem saber se chegou, como chegou, o que é que aconteceu. Porque o nosso papel, igual eu falei aqui desde o começo, é ser um elo entre cliente e empresa. Se atrasou, olha, a nossa transportadora não está trabalhando legal. Nossos produtos estão chegando muito avariados. Então, a gente tem que consertar tudo, né? Geralmente, as representadas não estão no município. Na verdade, hoje a gente não tem, são pouquíssimas que eu posso te dizer que são locais. No mínimo, elas estão em Belém. Eu, por exemplo, tenho uma representada do Paraná, tenho uma representada de São Paulo, né? Então, o que acontece? A realidade deles é uma realidade totalmente diferente da nossa. E entrando no que você está falando, sobre entrega, hoje, o nosso maior diferencial como vendedor é o vendedor que faz a logística melhor. Quem consegue fazer a melhor logística consegue se sobressair no ramo. É muito questão do compromisso. Como você comentou aí a questão do pós-venda, eu vejo que alguns profissionais da área de venda só quer vender. E tu não entender o cliente como recorrência, tu vai precisar voltar nele. Eu tenho, sei lá, 10 produtos para vender, porém, 3 produtos ali tem uma saída menor. E aquele produto que tu, aspas, empurrou para o cliente, ele demorou para vender, isso vai refletir na venda dele, isso vai refletir no pagamento do boleto dele. E no futuro, se esse cara se o profissional ele não tem um compromisso, lá na frente eu já vi muitas vezes o vendedor ser desligado da empresa e entrar um novo vendedor e ele ter para reconquistar aquela empresa, para tentar voltar a vender aquela empresa, ele tem uma dificuldade absurda, porque
tem no mercado o que a gente chama coloquialmente de o cara se queimou. E ele não queima também sozinho, ele não queima só o nome dele, ele queima a empresa que ele está representando. Então, quando aquela empresa retorna para tentar vender, para fazer aquela parte comercial, ele vai tentar vender para aquela parte comercial, a empresa já teve uma experiência negativa e ela não vai querer comprar. Não, aqui essa empresa, Deus me livre, já deixou a gente na mão X vezes. Isso aí a gente vê que quando o profissional não tem esse compromisso, ele acaba prejudicando a empresa representada. É justamente por isso que eu gosto de trabalhar na contramão disso, né? Eu não costumo jogar responsabilidades para cima da representada, porque hoje eu estou nessa casa, né? Como eu costumo falar, eu estou nessa casa, mas amanhã eu posso estar em outra. Então, se eu, Pablo, não fizer um bom trabalho, não vai ser mudando de casa que vai fazer melhorar o meu trabalho, que vai fazer melhorar a confiança do cliente no meu trabalho, entendeu? Então, por isso que eu costumo fazer ao contrário do que você está fazendo, é o inverso, né? Eu tento fazer o inverso disso. E isso aí também reflete na questão de crescimento de marca, né? É exatamente a próxima pergunta que eu tenho para te fazer. Tu falou que começou representando marcas locais e foi crescendo, pegando marcas maiores e hoje tu vai fazer uma transição para uma multinacional, né? Como é que funciona essa escalada de tu começar no local e ganhando representatividade, ganhando reconhecimento e sendo buscado e chegando a representar marcas e representadas de maior alcance, de maior escopo? Eu enxergo muito como se fosse uma peneira, né? A gente vai achando o nosso espaço no mercado à medida que a gente vai trabalhando com honestidade, enxergando o nosso papel, se colocando no nosso lugar, né? Porque tem clientes que vai dando mais intimidade para a gente, mas a gente não pode extrapolar. E vão ser esses clientes que vão ser extremamente importantes para você ir chegando em representadas maiores. Porque representadas maiores, ela querem pessoas com mais relacionamento. Então, quem tiver mais relacionamento, ele vai chegar mais longe. E o que acontece? Você tem que dar tempo, né? Você tem que respeitar o tempo de experiência. Com isso, o que entra nesse tempo? Você se profissionalizar, o jeito de falar, de vestir, como você se comporta na sociedade, tudo isso influencia para você ter voos mais altos, né? Porque, igual eu estou te falando, para chegar em representadas maiores, você vai precisar de relacionamento. E relacionamento você só cria quando você ganha confiança, né? Se a pessoa não confiar em você, você não tem como se relacionar com ela. Como você enxerga o mercado de Tailândia hoje para a área de vendas? Hoje o mercado de Tailândia ele é um mercado com constante evolução. A Tailândia hoje é a princesa dos olhos das empresas, tanto distribuição como indústria. Hoje nós estamos no foco, porém somos pouco valorizados. Hoje o cliente ele não atende a gente com o tempo e atenção que nós merecíamos. Isso eu não posso generalizar, que não são todos, mas é claro e notório que os clientes que atendem a gente com tempo para ouvir o que a gente tem a ofertar para eles, conhecer a qualidade dos nossos produtos, são clientes que estão se destacando no mercado, são clientes que estão crescendo, estão expandindo, né? Então, o mercado de Tailândia ele tende a evoluir muito, muito mais do que ele já está evoluindo, desde que os próprios clientes se capacitem e dê atenção aos fornecedores, né? Porque o fornecedor bom, ele é de suma importância para o cliente, porque é ele que
está ali rodando no mercado, entendendo o que é tendência, entendendo quais são as necessidades, e quem melhor recebe a gente geralmente tem as melhores informações. Ainda tem muito cliente que, quando vê o vendedor chegando, ih, lá vem aquele chato que só quer me vender. Justamente, se esconde, não quer saber, né? Às vezes Fala logo o que é que tu quer. Às vezes perde uma oportunidade de mercado, né? Um Justamente. produto novo, uma condição especial. Justamente. Aí, às vezes só por não ouvir. Justamente. Hoje o mercado ele não é só execução. O mercado ele é muito mais informação do que execução. Se você executar, mas executar de uma forma errada, comprar algo que não tá com um share legal no mercado, você queimou capital, vai ficar parado, vai vencer. Então você tem que estar atento com o que o mercado está te pedindo. Pablo, com 8 anos já de mercado, de venda e tal, ainda tem alguma coisa que te surpreende no dia a dia? Sim. O que mais me surpreende hoje é a dinâmica do cliente pequeno. Todo dia isso me surpreende. Porque o foco da gente como vendedor, né, na maioria das vezes, e todo mundo pensa, é que é o cliente grande. E me surpreende todo dia o cliente pequeno conseguir se manter no mercado. Ele mostra para mim e me prova que ser dinâmico, né, ser acessível, ser simples, ter atenção, dar atenção ali quem está com ele, faz ele se manter no mercado. E, assim, fazendo uma observação dessa colocação, eu acho que é o principal ponto de um bom vendedor. Não importa se é um grandão ou se é um pequenininho, todos são compradores. E lá, quem disse que aquele pequenininho vai continuar pequenininho no decorrer do tempo? Ele pode desenvolver, fazer um bom trabalho e lá na frente ele vai ser um grande também. E eu acho que essa escalada dele tem muito a ver junto com o vendedor, porque foi o vendedor que ajudou ele a alavancar, foi o vendedor que conseguiu o preço, às vezes a gente sabe no jogo de cintura ali, segurou um boleto e ajudou o cara a crescer no decorrer do tempo. E lá na frente aquele cliente ele vai olhar para o vendedor e vai falar assim, poxa, aquele cara me ajudou demais. Tem isso dentro na tua profissão? Tem muito, muito. A gente costuma falar que estamos juntos desde o começo, né? Porque quando você está começando, está inaugurando, até para você achar fornecedor é complicado. Né? A maioria das representadas colocam o representante na posição de que eles são responsáveis financeiramente daquele cliente. Mesmo que juridicamente isso não exista, tá? Representante, isso é até uma informação a se levar, que representante comercial nenhum é responsável por boleto de cliente, por dívida de cliente. Porque todo pedido ele é analisado, todo pedido é feito uma análise pelo setor de crédito da empresa. Então, se o cara não se posiciona bem no mercado de crédito, automaticamente a empresa deve bloquear aquele cliente ou bloquear aquele pedido. Fato. Então, os vendedores, alguns representantes, quando o cara está iniciando, eles não olham para aquele cliente, né? Eles não costumam, como a gente costuma falar, né, no nosso meio, costumam dar moral para aquele cara, né? Mas é claro e notório, com alguns anos de mercado, você sabe quem vai inaugurar e vai permanecer e aqueles que estão só passando uma temporada ali e aquilo não vai para frente, né? Quem está só aventurando no mercado, como a gente costuma falar. Tem mais uma pergunta para a respeito do comprador, né, do teu cliente. Ele te ouve muito? Assim, eu tenho uma dúvida muito pessoal, que é o seguinte, eu acho que o vendedor, ele como você colocou lá no começo, ele é o elo entre a empresa e o cliente. Mas uma dúvida muito, muito forte para mim é o seguinte, tu enxerga a empresa de fora para dentro. E às vezes, se ele ficar só pensando dele, não vou comprar mais, porque pode não sair ou ficar mais endividado. Mas um bom vendedor, ele já viu outras realidades, já tem um caso que você tem aí 8 anos de estrada, então tu já viu o que dá certo, sabe o que dá certo,
e fala, meu amigo, se tu investir, vou dar um exemplo, X reais nessa mercadoria, essa mercadoria vai te alavancar. Então, tu enxergou que esse tipo de produto está dando certo em outras empresas e aquilo ali vai elevar as vendas daquele cliente, que é o que ele mais quer, vamos falar, vendedor, o principal é vendas. Só que é aquele produto direcionado para o cara. E tu está enxergando de maneira diferente dele que está olhando a empresa dele de dentro para fora e tu está trazendo para ele uma informação de fora para dentro. Se ele te ouvir na venda e der certo, ele vai valorizar ainda mais o teu trabalho. Os meus clientes costumam me ouvir, né? Eu até fico feliz quando alguns deles falam assim, opa, o que acontece? Alguns clientes têm compradores, né? Não é o proprietário do estabelecimento que compra, ele tem alguém responsável por isso. E eu costumo dar algumas informações de mercado para o cliente. De que forma? Não é levando e trazendo conversa, não é isso. É informações de mercado. Exemplo, alguns meses atrás a gente teve um surto em Jacundá de mão, pé e boca. E vim de Jacundá com isso, todos os clientes procurando medicação para isso. Cheguei em Goianésia, vi que teve uma procura, acendeu a seta. Eu cheguei nos meus clientes em Tailândia e falei assim, olha, posso estar errado, mas está vindo um surto. E por enquanto eu tenho o que trata a esse preço. Mas quando aumentar a demanda, a indústria vai aumentar o preço. Então é melhor vocês já estarem preparados. E aí os clientes ouvem e compram. E eu fico muito feliz quando alguns compradores falam para mim assim, rapaz, o chefe falou para mim que tu mandou mensagem para ele e disse que o mercado está tendencioso a faltar tal antibiótico. Eu falo, já começou a faltar em tal lugar, está faltando em tal indústria, está faltando em tal cidade. Então, se você não se preparar, vai ficar assim também. Então vamos aumentar nosso pedido. E assim, eu vou crescendo o meu número no mercado, né? E vou ganhando confiança por ser bem assertivo com eles. Isso é inteligência industrial, né? Justamente. Pablo, agora, antes da gente finalizar, eu quero que tu mande primeiro um recado para quem quer ingressar nessa área, quem tem a vontade de ser um vendedor de sucesso, ser um representante comercial. Que recado tu daria para essa pessoa hoje? Cara, o que eu posso dizer para eles assim, não desista, né? A cada não que você recebe, está mais próximo do sim. Se capacita, seja o melhor no segmento que você está vendendo, seja o melhor para o seu cliente. Não esqueça os colegas de trabalho, esqueça os colegas de profissão e foque no seu cliente. Foque na necessidade do cliente, sem esquecer o objetivo da representada, o objetivo da indústria, da distribuidora, sem esquecer esse objetivo, com foco total na necessidade do cliente. Pablo, eu quero muito te agradecer, né? A gente está se encaminhando agora para o final do nosso papo. Te agradecer também porque, vocês não sabem, mas o Pablo foi o primeiro convidado do Papo Pro. É um episódio que nunca foi ao ar, que por problemas técnicos, né? Foi um episódio que a gente fez de teste, de piloto, né? Tecnicamente ele não ficou bom, por isso que ele nunca foi ao ar, mas a gente está aqui alguns meses depois trazendo o Pablo de volta para compartilhar esse conhecimento, compartilhar toda essa prática dele nas vendas. E com certeza foi um episódio que valeu a pena a gente vir aqui, regravar e trazer ele de novo. Agora já numa estrutura, já com equipe bem mais bem estruturado para te receber. Quero te agradecer muito e agora abrir o espaço para tu dar o teu recado, falar como as pessoas te encontram. E o espaço é teu, pode falar diretamente com o nosso público. Eu que tenho que agradecer a Mário, ao Maurício, né? Eu conheço um pouco da história do Papo Pro e fico feliz em saber o que vocês estão conseguindo alcançar. E fico feliz de fazer parte dessa história e estar aqui com vocês. E eu quero dizer que, para todo mundo que está aí nos assistindo, que quiser acompanhar a minha rotina, eu costumo compartilhar lá no Instagram, né? Pablo Eduardo Off1, né? Que é de oficial, Off1. E quem estiver precisando, né, no ramo farmacêutico,
no linhas de supermercados, procura a gente pelo WhatsApp 93161919, tá? Nós temos linhas de cosmético, esmalte, indústria farmacêutica. Eu não falei aqui, mas a gente tem também a minha esposa, que trabalha no ramo, né? A gente trabalha no escritório, que ela também atende com uma linha direcionada da Ambev através do Grupo Mateus, tá? Precisando, só procurar a gente. Beleza. Paulo, muito obrigado. Obrigado pela conversa aí. Obrigado, Maurício. Obrigado a você que acompanha a gente todas as semanas aqui. Obrigado aos nossos patrocinadores que viabilizam a execução do Papo Pro. O episódio de hoje tem o patrocínio de RMC Contabilidade Consultiva, a sua consultoria contábil aqui em Tailândia. Posto Churrascaria Santa Clara, sua estrela guia. TRR FS, seu diesel de confiança. Centro de Negócios Fernandes e Valente. Você sonha, a gente realiza. Sicara, corretora de seguros. Faça sua cotação hoje. Açaí do Neto, da família Vida Boa, para sua. Yuri Bike Shopping, sua bike do seu jeito. LF Hermes Construtora, construindo sonhos. Uniplan Tailândia, aqui você pode. Unigrande, vem ser grande. Pablo Eduardo, representação comercial. E Cacau Show Tailândia, lá na Avenida Natal, número 82B. Agradecer muito aos nossos patrocinadores, agradecer a você, dizer que semana que vem tem mais Papo Pro, com mais informação, com mais conteúdo para vocês. Obrigado, minha equipe da TMD, mais uma vez, mais uma gravação finalizada. Obrigado, Maurício, obrigado, Pablo. Valeu, pessoal, muito obrigado. Esse foi o Papo Pro, eu sou a Mário Fernandes. E eu sou Maurício Valente. E esse é o Papo Pro.